E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: o modelo atômico de Rutherford considera o elétron, na eletrosfera, orbitando o núcleo atômico. Este modelo ficou conhecido como o modelo planetário do átomo. No entanto, este modelo para o átomo apresentou algumas falhas que levaram à necessidade de se repensar o átomo. Resultou daí o modelo atômico de Bohr, conhecido com base em alguns postulados. Analise as proposições com base nas falhas relacionadas ao modelo atômico de Rutherford. E aí a gente tem as preposições e a questão continua. Assinale a alternativa correta. Então nós temos que escolher aqui as proposições que indicam as falhas associadas ao átomo do Rutherford, que gerou aí a necessidade de uma releitura do átomo, chegando então ao modelo atômico do Bohr. Então vamos entender o seguinte. Primeira coisa, o Rutherford ele fez aquele experimento, né, da fina camada de ouro, da fina folha de ouro, bem conhecido, onde ele reestruturou o átomo do professor dele, que era o Thomson, né? E o Thomson acreditava no átomo pudim de passas, a estrutura, né, o modelo do átomo do Thomson era o pudim de passas, onde estava todas as massas positivas e negativas juntas, onde a maior massa era positiva e pequenas massas negativas. O Rutherford, com o experimento dele, ele definiu então no modelo dele que o átomo era composto de um núcleo bem denso, onde basicamente toda a massa desse átomo estava localizada naquele núcleo, só que o núcleo era bem pequeno, por isso bem denso, e a carga predominante era positiva, e ao redor desse núcleo, a gente tinha então, na eletrosfera, né, os elétrons, as cargas negativas que foram descobertas pelo Thomson, girando ali na volta, né, girando ao redor então desse núcleo, mostrando então com o experimento dele que o átomo na verdade ele tinha muito espaço vazio, toda a massa praticamente concentrada nesse núcleo, que era bem denso, né, bem pequeno, e as cargas negativas ali na volta circulando esse núcleo em algumas órbitas, como os planetas ao redor do Sol, né? Então essa referência aí de modelo planetário. O problema, as falhas desse modelo, na verdade, estão associados à física da época. O que acontece? Se o elétron circula esse núcleo, esse elétron ele está constantemente mudando a direção do vetor velocidade dele. Então isso sugere que ele tem que ter uma aceleração centrípeta sobre ele. Só que elétrons, cargas aceleradas, elas fazem emissão de ondas eletromagnéticas. E isso indicaria o quê? Primeiro, que à medida que esse elétron começasse a girar, ele ia perdendo energia por emissão e ia acabar tendo um movimento de espiral, ou seja, perdendo energia, até que ele ia colidir com o núcleo. Tá? E isso era um problema que não se encontrava. Outra coisa, de acordo com a física então da época, essas radiações que ele emitiria não seriam constantes, não seriam iguais, porque em algum momento ele ia emitir radiação com uma grande quantidade de energia, só que à medida que esse elétron fosse perdendo energia e se aproximando do núcleo, essa radiação teria cada vez menos energia. E aí quanto mais próximo do núcleo, cada vez menos energia essa radiação emitiria. Então o que a gente tem que entender? Como o movimento dele, né, sugerido pela física da época, seria um espiral, em cada parte desse espiral ele emitiria radiação de um tipo, com uma certa quantidade de energia, numa certa cor diferente, porque a gente sabe, né, que cada cor está associado com um tipo de frequência e cada frequência está associado com um tipo de energia. Mas o detalhe é que tudo isso não acontece. Então essas eram as falhas que o modelo do Rutherford então não conseguia explicar, na verdade, porque a física da época não dava então essa base para essa explicação. Com o modelo de Bohr, né, o que o Bohr faz? Ele faz uso de uma característica da física que estava começando a ser utilizada ali naquela época, que era a quantização da radiação emitida e absorvida. Inclusive, Max Planck foi quem trouxe essa ideia. E aí o Bohr ele traz a ideia dos níveis estáveis e dos saltos quânticos, né? Indicando que o elétron, cada vez que ele faz um salto quântico de um nível estável para outro, ele faz emissão de radiação. E que sempre que ele estiver nesses níveis estáveis, ele não perde energia. Então o Bohr ele faz uso da quantização de energia com esses níveis estáveis para conseguir burlar, né, evitar essas falhas
que o átomo de Rutherford, então, não conseguiu resolver. Então, olhando as alternativas, o que a gente tem? Olha só, primeira afirmação diz o seguinte: o elétron com uma carga elétrica, estando acelerado, deveria sempre emitir radiação. Certo, isso era uma das falhas, como eu expliquei, que o átomo de Rutherford não conseguia resolver, né? Que o átomo de Rutherford trazia e que o Bohr depois conseguiu resolver com o átomo modelo atômico dele. 2. A trajetória do elétron deveria ser uma espiral em direção ao centro do núcleo. Bom, essa aí também foi a explicação que eu dei ali e também era uma das falhas, né? Isso não acontece. Assim como o elétron não fica emitindo radiação, ele não fica num movimento em espiral e não colapsa o átomo, porque senão seria uma catástrofe muito grande que a gente não observa, né? 3. O elétron deveria emitir radiação somente em uma única frequência. Isso aqui é uma das soluções que o Bohr traz para resolver esse modelo, né, as falhas do modelo do Rutherford. Então isso aqui, apesar de ser o que a gente utiliza no átomo de Bohr, não é uma das falhas do modelo do Rutherford. Lembra que a pergunta da questão é em relação às falhas encontradas ali relacionadas com o modelo do Rutherford. 4. O elétron não deveria emitir radiação porque estaria em uma órbita fechada. Essa ideia das órbitas fechadas também são referentes ao átomo de Bohr, que são as órbitas estáveis, né? E 5. O elétron deveria emitir radiação em diferentes comprimentos de onda. Também é uma das coisas que o átomo do Rutherford não conseguia explicar o porquê que não acontecia, né? Porque, como eu disse, esse tipo de situação não acontecia porque estaria associado ao movimento ali de espiral e nenhuma dessas coisas realmente aconteciam. Então, a ideia era essa: o átomo de Rutherford, baseado na física da época, que a gente chama de física clássica, né, sugeria que os elétrons deveriam ter esses comportamentos, mas na prática isso não acontecia. Então, ou a física estava errada, ou o experimento de Rutherford e todo o estudo dele estava errado. E depois se comprovou que a física ela precisava ser reformulada, como aconteceu na época. Olhando então as alternativas 1, 2 e 5, são as falhas relacionadas ao modelo de Rutherford, e aí nós ficamos 1, 2 e 5 com a resposta da alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.